cortei o bico do coração, masquei porque eu falei no caixão, vou comer o coração dele. Foi o que eu fiz, foi vingança, mas não que eu engoli. Eu masquei e joguei em cima do corpo do meu pai dentro da cela, no chão. Em 29 de outubro de 1954, nascia Pedro Rodrigues Filho, mais conhecido como Pedrinho Matador. Este nome carregava em si a promessa de uma vida marcada pela dor e violência. Filho de Manuela e Pedro Rodrigues, Pedrinho era o mais velho de 8 irmãos. Sua infância foi moldada por uma realidade dura e violenta. Seu pai, um homem consumido pelo alcoolismo, frequentemente agredia sua mãe. Em um desses momentos de fúria, um ato brutal mudou a vida de Pedrinho para sempre. Enquanto sua mãe estava grávida dele, seu pai, em um surto, chutou sua barriga com tanta força que resultou em uma deformação no crânio de Pedrinho, uma marca que ele carregaria por toda a vida. Em meio ao caos de sua casa, Pedrinho encontrou refúgio em seu avô, Joaquim. Este era um homem simples e trabalhador, conhecido por seu trabalho no açougue. Sob a orientação de Joaquim, Pedrinho teve a oportunidade de aprender várias habilidades, como caçar, nadar, se defender e cultivar a terra. O açougue era onde o garoto passava horas com seu avô. Era como seu campo de aprendizado. Logo, ele se familiarizou com facas e a arte de cortar carne. Aos 14 anos, Pedrinho vivenciou uma mudança brutal em sua vida. Uma briga com seu primo mais velho, que o insultou e agrediu, apenas porque o garoto havia montado em seu cavalo. Se transformou em um desejo ardente de vingança. O primo desdenhou das ameaças, continuou a provocá-lo e agredi-lo com tapas no rosto, até que um dia Pedrinho decidiu agir. No dia da vingança, o garoto encontrou seu primo moendo cana. Sem hesitar, ele viu a oportunidade e empurrou o primo para o moedor, acreditando que o corpo seria triturado como a cana. No entanto, apenas o braço do primo foi atingido. Minutos depois, ele percebeu a aproximação dos ajudantes do avô e resolveu finalizar o ato, retalhando o corpo do rapaz até que nada restasse. Quando seu avô chegou, Pedrinho foi levado à delegacia e detido por apenas 24 horas. Como era menor de idade, seu avô assinou um documento e ele foi liberado. O único castigo que Pedrinho recebeu foi limpar o moedor de cana por várias semanas, uma tarefa que parecia insignificante diante da gravidade de seus atos. Aos 15 anos, por mais que já havia se acostumado com a violência ao seu redor, ele tentava se manter na linha e ter uma vida normal. Mas uma injustiça contra seu pai foi o que realmente o perturbou. Seu pai trabalhava como vigia noturno em uma escola da prefeitura de Mogi das Cruzes. Após 12 anos de trabalho dedicado, ele foi acusado injustamente de roubo. A diretora da escola percebeu que materiais estavam sumindo e, sem investigar a fundo, relatou o fato ao vice-prefeito. O vice-prefeito, conhecendo o guarda diurno e sem qualquer prova concreta, decidiu culpar o pai de Pedrinho. E sem direito à defesa, o homem foi demitido, tendo a sua reputação arruinada e sua família mergulhada em dificuldades. Pedrinho, inconformado com a situação, viu sua vida e a de sua família se deteriorarem devido a essa injustiça. Com o tempo, Pedrinho começou a caçar chimpanzés para vender o couro e a pescar na serra para alimentar sua família. Cada dia era uma luta pela sobrevivência, e cada passo que dava na mata era um lembrete das promessas não cumpridas. Determinado a fazer justiça com suas próprias mãos, ele preparou sua vingança meticulosamente. Ele armou-se com uma espingarda, munição, um facão e uma mochila militar, e se refugiou na serra por cerca de 30 dias seguidos. Planejou cada movimento com precisão, até que se sentiu pronto para confrontar aqueles que destruíram sua vida. Na noite da vingança, Pedrinho se escondeu na escuridão perto da casa do vice-prefeito. Quando o vice-prefeito chegou e desceu do carro para abrir o portão, Pedrinho fez o que tinha planejado, esperou o momento certo e disparou 2 vezes. Mas a situação rapidamente se complicou. O filho do vice-prefeito, ao ouvir os tiros, correu para a sacada com uma arma. Ele atirou em Pedrinho, que conseguiu se esconder atrás do carro. Pedrinho ficou observando o rapaz recarregando a arma e, percebendo que sua briga era com o pai, não atirou nele. Voltar para a mata parecia a única opção viável, mas sentia que sua vingança ainda não estava completa. Com um sentimento de frustração, ele decidiu ir até a escola onde seu pai havia trabalhado. Escondeu-se no local onde os funcionários guardavam seus pertences, aguardando a chegada do guarda, que havia acusado seu pai de roubo. Quando o guarda apareceu, Pedrinho estava preparado. Ele se posicionou, apontou sua arma para o guarda e ouviu o homem implorando por sua vida. Pedrinho, então, exclamou que o homem havia destruído a sua família e disparou 2 tiros que fizeram o homem cair. Mas o garoto não parou por aí.
Ele empilhou mesas e cadeiras sobre o corpo do funcionário, jogou álcool e ateou fogo, completando sua vingança com um ato final de destruição. O fogo não apenas queimava o corpo do guarda, mas também selava o destino de Pedrinho em um caminho de violência sem retorno. Após cometer seu terceiro crime, Pedrinho Matador se viu encurralado pela polícia. Sua jornada o levou a São Paulo, onde o destino lhe apresentaria novos desafios e oportunidades. Em São Paulo, ele encontrou abrigo na casa de sua madrinha. Foi nessa cidade que ele cruzou o caminho de Maria Aparecida Holling, mais conhecida como Botinha. Recentemente viúva do tráfico local, Botinha havia assumido o controle das operações de tráfico e era conhecida por recrutar menores de idade para seu esquema. Pedrinho, com apenas 16 anos, logo se destacou. E ao se destacar, gerou ciúmes e descontentamento entre os traficantes mais antigos, que não aceitavam ser comandados por um garoto. Eles conspiraram contra ele, planejando uma emboscada. Com um encontro marcado com 4 homens, ele foi avisado da emboscada pela namorada de um dos traficantes. Preparado para o confronto, ele esperou pacientemente por uma distração dos adversários. Quando o momento certo chegou, Pedrinho atacou, matando 2 homens instantaneamente e ferindo gravemente os outros 2. Esse confronto fez com que o garoto ganhasse o apelido de Pedrinho da Cartucheira, em referência à sua espingarda 12 de cano cerrado, que havia se tornado sua arma preferida. Seu ato de bravura no submundo do crime consolidou sua posição, e ele assumiu a responsabilidade por grandes carregamentos de drogas. Durante uma operação policial, Botinha foi morta. Ferido, Pedrinho conseguiu escapar e, aproveitando a oportunidade, assumiu o comando da organização criminosa, formou seu próprio grupo e continuou sua trajetória no mundo do crime. Em uma negociação com um traficante conhecido como China, em Jacareí, Pedrinho, que não nutria simpatia por ele, decidiu roubar as drogas e as armas, deixando alguns homens feridos pelo caminho. Esse ato não apenas consolidou sua reputação como alguém extremamente temido, mas também o tornou alvo de ódio entre outros criminosos. Em São Paulo, Pedrinho chegou a ganhar a fama de justiceiro. Ele roubava caminhões de alimentos para distribuir nas favelas, agredia homens que maltratavam mulheres e crianças e matava estupradores. Além disso, ele roubava traficantes que considerava indignos, revendendo a mercadoria para outros traficantes. Pedrinho seguia um código de honra próprio, acreditando que matava apenas aqueles que ameaçavam inocentes, de acordo com a sua própria visão de justiça. Após um período turbulento em sua vida, Pedrinho Matador encontrou um novo começo no Rio de Janeiro. Lá, conheceu Maria Aparecida Olímpia, uma mulher que trouxe luz para seus dias sombrios. Juntos, eles sonhavam com uma família, com expectativa de um futuro melhor, mas a felicidade deles seria tragicamente interrompida por um ato de crueldade. Pedrinho e Maria estavam apaixonados e esperavam ansiosamente a chegada de seu filho, mas esse sonho se desfez em um pesadelo cruel. Maria, grávida de 7 meses, foi assassinada em um ataque brutal. Os assassinos, sem qualquer respeito pela vida, escreveram na parede com o sangue de Maria: "Estamos te esperando." Desolado e tomado pela dor, o rapaz novamente fez um juramento de vingança. Embora inicialmente não soubesse quem eram os responsáveis por essa atrocidade, a perda de Maria e do bebê deixou uma marca pesada em sua alma, uma chama de raiva que ele não poderia ignorar. Algum tempo depois, uma pista crucial surgiu. A ex-esposa do traficante China revelou que seu ex-marido havia ordenado a morte de Maria. Com essa revelação, a vingança de Pedrinho ganhou um novo foco. Ele descobriu que o irmão de China estava prestes a se casar em um sítio e decidiu que esse seria o momento perfeito para acertar as contas. Pedrinho chegou ao casamento acompanhado de 2 de seus homens. Antes de entrar, deixou claro: "Podem matar os homens, mas quem tocar em mulher ou criança vai se ver comigo depois." Essa declaração marcava o início de uma vingança meticulosamente planejada. Assim que Pedrinho e seus homens chegaram ao sítio, a violência começou. A primeira vítima foi o pai de China, que foi morto com um tiro de espingarda 12 ao abrir a porta. China, tentando se proteger, se agarrou à sua mãe, mas Pedrinho foi mais rápido e não deu chances a ele. O ataque resultou em um brutal massacre. No total, várias pessoas foram mortas e 16 ficaram feridas, incluindo a mãe de China, que foi atingida de raspão ao tentar proteger o filho. A cena era um caos total, com a vingança de Pedrinho se transformando em um banho de sangue, que consolidou ainda mais sua temida reputação no submundo do crime. A vingança de Pedrinho não apenas trouxe justiça para ele, mas também marcou um ponto de não retorno em sua vida. Cada ato de violência reforçava sua posição, mas também aprofundava a sombra de seu passado. O massacre no casamento não era apenas um ato de vingança,
Era uma demonstração brutal de poder e desespero. Pedrinho Matador é um nome que carrega uma história cheia de violência e mistério. Em uma entrevista reveladora, ele compartilhou aspectos sombrios de sua vida antes de seus crimes, revelando uma prática perturbadora que moldou sua jornada de terror. Antes de se tornar um nome temido no submundo do crime, Pedrinho revelou que praticava satanismo. Ele descreveu rituais obscuros, pactos macabros e o ato grotesco de beber o sangue de suas vítimas. Essas práticas foram ensinadas a ele desde cedo por sua avó materna, uma benzedeira adepta do candomblé. Ela acreditava que o sangue puro fazia bem à saúde, e assim Pedrinho se acostumou a esse hábito desde a infância. Sentindo-se invencível, ele dedicava cada uma de suas mortes a Satanás, oferecendo as almas das suas vítimas em um ritual de devoção. Ele também carregava uma tatuagem do diabo no braço direito, um símbolo de sua entrega ao culto das trevas. Em 1973, aos 19 anos, Pedrinho foi preso pela primeira vez, após uma série de 14 assassinatos. Ao chegar na casa de custódia, ele logo enfrentou a dura realidade do sistema prisional. Na inclusão, onde os novos prisioneiros são colocados, ele ouviu um detento dizer: "Carne nova para mim hoje". Esse preso era conhecido por abusar sexualmente dos recém-chegados. Na primeira noite, determinado a não se tornar vítima, Pedrinho tomou uma atitude brutal. Ele encontrou uma pedra no banheiro e, em um ato de selvageria, esmagou a cabeça do seu colega de cela, deixando claro que qualquer um que tentasse mexer com ele enfrentaria a mesma sorte. Com esse ato de violência, ele rapidamente ganhou o respeito e o medo dos outros prisioneiros. A sua reputação como um homem não apenas temido, mas também implacável, começou a se solidificar dentro das paredes do sistema prisional. Pedrinho Matador, conhecido por sua trajetória violenta, enfrentou uma nova e cruel realidade quando recebeu uma notícia devastadora. Em um momento de dor e desespero, ele seria confrontado com um ato brutal que moldaria ainda mais sua história de vingança. Algum tempo depois, Pedrinho recebeu a notícia de que sua mãe havia sido assassinada. O carcereiro o chamou e, com frieza, perguntou se ele queria ver o corpo. Pedrinho, mesmo sabendo que a dor seria insuportável, aceitou a oferta. Ao chegar ao local, ele encontrou sua mãe, brutalmente assassinada, esfaqueada com 21 facadas enquanto dormia. Com o coração despedaçado, Pedrinho fez um voto de vingança. Em meio ao luto e à raiva, ele prometeu que mataria seu pai e que comeria seu coração. Este momento marcou o início de uma busca implacável por justiça, de acordo com seu próprio código de honra. O pai de Pedrinho estava detido em outro pavilhão, cumprindo pena pelo crime horrível que cometeu. Determinado a cumprir sua promessa, Pedrinho arquitetou um plano. Ele simulou passar mal e, com isso, conseguiu render um agente penitenciário e obter as chaves necessárias. Com as chaves em mãos, ele se dirigiu à cela de seu pai, e ao abrir o cadeado, a maioria dos presos fugiram em pânico, exceto seu pai, que permaneceu encostado na parede. Ao ver Pedrinho, ele simplesmente falou: "Você está certo". Sem hesitar, ele atacou seu pai, esfaqueando-o várias vezes. Mesmo com a intervenção dos policiais que tentaram detê-lo com coronhadas, Pedrinho continuou o ataque até atingir 22 facadas. Em um ato macabro de vingança, ele então mastigou o coração do seu pai e cuspiu parte dele sobre o corpo. Pedrinho sabia que seu ato era legalmente errado, mas para ele era uma questão de justiça moral. Em sua visão, ele estava vingando sua mãe e cumprindo o próprio código de honra. Esse crime, sem dúvida, foi um dos mais emblemáticos e perturbadores da sua trajetória. A vingança de Pedrinho Matador não apenas selou o destino de seu pai, mas também aprofundou a complexidade de sua figura como justiceiro implacável. Cada ato de violência, cada decisão refletia um mundo interno marcado pela dor, pela raiva e pelo desejo de justiça. Após ser condenado por 71 homicídios e uma sentença de cerca de 400 anos, Pedrinho Matador foi transferido para a prisão de segurança máxima e centro psiquiátrico de Taubaté. Ali, ele enfrentaria uma nova realidade, mas sua trajetória violenta estava longe de acabar. Na prisão de Taubaté, Pedrinho e os outros detentos passavam a maior parte do tempo trancados em suas celas. A rotina era marcada por uma grande restrição de liberdade, com saídas limitadas e contato restrito aos agentes penitenciários. Entre 1992 e 2002, ele foi colocado em uma espécie de solitária, onde o contato com o mundo exterior era reduzido a um breve banho de sol diário. Essa era sua nova vida, cercado por muros e solidão.
Durante seus anos de encarceramento, ele continuou a ser uma ameaça, onde participou de várias rebeliões, cometeu assassinatos em massa e estrangulamentos. Seu comportamento variava entre vingança, prazer e necessidade. Ele usava uma tática cruel para atrair suas vítimas. Fingia ser amigável, aproximava-se delas e então as matava. Pedrinho não apenas carregava uma reputação de violência, mas também um corpo marcado por cicatrizes e tatuagens. Uma das mais notórias era a que dizia "mato por prazer". Essas marcas eram um reflexo sombrio de sua personalidade psicopática e de sua vida de crimes. Ele revelou que costumava arrancar os olhos e beber o sangue de suas vítimas, práticas que ele interrompeu quando a AIDS começou a afetar a população carcerária. Mesmo em confinamento, sua mente permanecia inquieta e sua violência latente. A vida do matador na prisão foi um reflexo de sua trajetória perturbadora e de sua personalidade implacável. Em cada canto de sua cela, em cada cicatriz e tatuagem, está a marca de um homem que, apesar das correntes e das paredes que o cercavam, continuava a ser um símbolo de medo e violência. A história de Pedrinho Matador é um conto de dor e brutalidade, onde a prisão não foi um fim, mas apenas um novo palco para sua sombra aterrorizante. Enquanto ele permaneceu confinado, seu legado de violência e suas ações continuam a assombrar e a chocar. Em dezembro de 2017, Pedrinho Matador, um dos mais infames serial killers do Brasil, foi libertado, após cumprir mais de 4 décadas atrás das grades. Com uma vida marcada por crimes e violências, Pedrinho enfrentava o desafio de reintegrar-se à sociedade. Escolhendo se estabelecer em uma cidade tranquila do interior de São Paulo, longe dos grandes centros urbanos, Pedrinho tentava construir uma nova vida, frequentando uma igreja e criando um canal no YouTube. Ele buscava documentar seu cotidiano e compartilhar suas reflexões sobre o passado. Durante uma entrevista, Pedrinho revelou seu desejo de formar uma família. Ele sonhava em ter um casal de filhos, se casar e criar seu próprio espaço. Acreditava que se tivesse filhos, os ensinaria as consequências de uma vida como a que ele teve, tendo passado mais da metade da sua vida atrás das grades. Quando questionado sobre arrependimento, Pedrinho foi enfático. Ele não se arrependia dos crimes que cometeu, acreditando que ao eliminar estupradores e assassinos, havia feito um favor à sociedade. Apesar de afirmar que não sentia mais desejo de matar, Pedrinho admitia que agiria novamente se sua família fosse ameaçada. Com um recorde de 42 anos, Pedrinho detém a marca de maior tempo preso no Brasil. Condenado por 71 mortes, ele afirma ter matado mais de 100 pessoas, incluindo 47 só dentro da cadeia. Sua longa trajetória na criminalidade e na prisão deixou uma marca na história criminal do país. Apesar dos esforços para se reintegrar, Pedrinho continuou a ser uma figura controversa. Muitos questionavam sua capacidade de mudança e se ele realmente poderia deixar seu passado sombrio para trás. No dia 5 de março de 2023, Pedrinho Matador foi morto a tiros e teve sua garganta cortada com uma faca de cozinha na frente da sua casa, em Mogi das Cruzes. Seu falecimento gerou uma nova onda de interesse e debate sobre sua vida e crimes, refletindo o impacto duradouro que ele teve na sociedade e na história criminal do Brasil. Então, o que você acha? Alguém com um passado tão sombrio realmente pode mudar? Deixe sua opinião nos comentários e compartilhe suas reflexões sobre o caso de Pedrinho Matador. Se você curte esse tipo de conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e comentar sobre outros temas que você gostaria de ver por aqui. Até o próximo vídeo!